das maiores queixas dos pais em relação aos estudos é a falta de... Bom dia, gente. Bom dia. Paz, Senhor Jesus. Vamos dar um tempinho aí para as meninas entrarem. Bom dia. Amém. Paz, Senhor Jesus. Bom dia, as meninas. Bom dia, pastora. Bom dia, todo mundo. A paz, Senhor Jesus. Dá mais um minutinho aí para as meninas entrarem. Glória a Deus. O Senhor tem uma porção do céu para nossa vida nessa manhã. Tenho certeza que nós vamos começar nossa semana cheias da graça de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Bom dia, bom dia. Que o Espírito Santo enche as nossas vidas nessa manhã. Tenho certeza que à medida que nós formos nos derramando aqui diante da presença de Deus, o Senhor ele vai visitando todos os lugares que Ele quer chegar. Semana passada foi uma experiência muito boa, muito maravilhosa, onde Ele alcançou muitas vidas. Contar bem rapidinho aqui pra gente começar. Quando eu desliguei, a live e fui continuar orando e agradecendo ao Senhor por todas as pessoas que Ele levantou para estar clamando, e logo os testemunhos começaram a chegar. E em especial 2 que eu quero compartilhar, não porque Deus fez mais ou Deus não fez, Ele fez na vida de todas nós. Mas tinha uma criança que estava internada na ala do Covid, e na noite anterior a tia dessa criança tinha me mandado uma mensagem pedindo oração e falando que ia estar participando da live, que ia colocar o nome dessa criança em oração. E quando foi no outro dia, na terça-feira, essa criança foi liberada. Não só aquela criança, mas todas as crianças que estavam com ele naquele lugar. Porque a gente creu, assim como a palavra foi liberada, que Deus é Deus de longe, é Deus de perto. E aquela criança foi alcançada. E uma mãe também de um filho especial, ela me mandou um áudio compartilhando e chorando e falando como que ela sentiu Deus. Ela sentiu Deus vendo ela, contemplando ela, porque ela falou que às vezes ela se sente tão esquecida, ela se sente tão longe, dessa causa, das mães com esses filhos especiais. E ela sentiu Deus, assim, falando com ela mesmo, que Deus era com ela, que Deus via a luta dela, e ela recebeu um refrigério sobrenatural. Então, vamos continuar orando, porque essa é a nossa missão, amém? O Senhor, Ele trouxe uma palavra tão poderosa ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso na vida de cada um de nós nessa manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Deus, nós adentramos, Pai, Jesus, na Tua presença, mais uma vez, porque a Tua presença, ela vive constante nas nossas vidas. Nós não queremos estar em outro lugar, nós não queremos viver em outro lugar, a não ser longe deste lugar que é a Tua presença, esse lugar de proteção, Pai, esse lugar, Deus, de cura, esse lugar de renovo, de avivamento. Quantas pessoas nesse momento estão se sentindo sozinhos, estão se sentindo distantes, ó Pai. Estão se sentindo, ó Deus, até mesmo dentro de uma caverna, Senhor. Mas o Senhor é aquele que está sempre presente, Pai. O Senhor disse, Deus, que estaria conosco
todos os dias, Pai. Todos os dias o Senhor estaria presente, Deus. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, Deus. Ó Pai querido, com o nosso coração aberto, Pai. Cada uma de nós nas nossas casas, Deus. Mas sendo, Pai, uma chama, Deus. Uma chama do Teu Espírito Santo, Pai. Aonde o Senhor nos plantou, aonde o Senhor nos colocou, Deus. Nós queremos, ó Pai, que nessa manhã, Deus, o Senhor venha, Pai, de uma forma, Pai, sobrenatural, de uma forma especial, que o Senhor venha, Jesus, com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, aquecer mais uma vez o nosso coração, ó Pai, nos reabastecer, Deus, porque há uma semana à frente e diante de nós, e nós não sabemos, ó Pai, ó Deus, um segundo, Pai, da nossa frente, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já está lá no nosso futuro, e eu sei, Pai, que o Senhor vai nos preparar para tudo aquilo que o Senhor, Deus, sonhou, desejou e planejou para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui para Te clamar, para entronizar a glória do Senhor de uma forma sobrenatural, Deus. Nós não estamos aqui, Deus, simplesmente, Pai, ó Deus, para sermos confortadas, Pai, mas nós estamos aqui, Deus, como um exército, Pai, que o Senhor nos chamou e nos convocou. Nós estamos aqui porque nós ouvimos, Pai, a voz do bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Por isso, Jesus, equipa agora cada uma de nós, Deus, cada uma dessas mulheres, ou Pai, ou homens, Deus, que entrou nesse momento, Pai, nessa live. Equipa agora, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, das Tuas armaduras, porque nós vamos clamar por causas impossíveis aos olhos do homem, mas que para o Senhor tudo é possível. Mas nós queremos agora, Pai, ó Deus, nos deleitar do Teu banquete. Pai, a mesa está posta diante de nós nessa manhã, Pai. A mesa do Senhor, a mesa farta, Deus. Que nós possamos, ó Pai, nos alimentar, Deus. Nos fortalecer dessa palavra que é viva, que é pura, que é eficaz e que é poderosa. Encontre lugar no nosso coração, Deus. Cura agora, Pai, todas as enfermidades, ó Deus. Todas as enfermidades, ó Pai. Se porventura alguma mulher nesse momento se encontra, Deus, desperta essa mulher, Pai, que seja, Deus, ó Pai querido, a cura da visão dessa mulher, a cura da audição dessa mulher espiritual. Pai, traga entendimento e revelação da Tua palavra, porque nós estamos aqui como mulheres reais. Mulheres de verdade, que nós não estamos aqui para viver uma mentira. A nossa vida não é uma farsa, a nossa vida é uma verdade, Deus. A nossa vida é uma realidade, Pai, tão diferente umas das outras, mas o que nos une, Deus, o Pai, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e nós fazemos parte da realeza do Senhor, porque foi o Senhor, Deus, que nos chamou, e é o Senhor que tem preparado um lugar para nós contigo eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Deus me deu essa palavra semana passada, na terça-feira. Eu tava lavando a minha varanda e Deus começou a me dar essa palavra dizendo que o Senhor, Ele traria para nós nessa manhã pão, água, vinho e azeite. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê pão, água, vinho e azeite, e Ele começou a ministrar o meu coração, dizendo que nós precisamos ser alimentadas. É um tempo onde o Senhor, Ele está preparando um alimento sólido, forte, para que nós possamos nos alimentar, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Talvez, muitas pararam em algum lugar do caminho. Talvez muitas estão paradas em algum lugar do caminho. Mas Deus nos diz nessa manhã que Ele veio trazer pão e água para o nosso alimento. Ele veio trazer pão e água para que nós possamos continuar a nossa caminhada. E a palavra que Ele deu foi, do profeta Elias, no momento onde ele entra, ele é amedrontado, ele é afrontado
pela Jezabel e ele sente muito medo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós estamos sendo cercados de medo, de insegurança, de não saber o que está por acontecer, mas o Senhor, ele diz nessa manhã que ele está colocando uma mesa para nós e ele está trazendo pão e água para nós. Ele é o pão da vida e o Espírito Santo é a água do Espírito, o Espírito vivo sobre nós, para que a gente possa nos alimentar e nos fortalecer nessa manhã. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O medo, ele jamais vai nos levar a salvar vida, ainda que seja aquele medo natural onde a gente venha fugir do perigo, mas esse medo que Elias estava era um medo humano mesmo, era aquele medo humano que todas as vezes que nós passamos por ele, a nossa tendência é recolher, é acuar mesmo. E eu quero falar desse medo que nos escraviza, desse medo que faz com que a gente fuja daquilo que Deus nos convocou, daquilo que Deus nos chamou. E Elias estava fugindo daquilo que Deus chamou para ele, porque quando ele derrubou aqueles profetas de Baal, ele estava no poder do Espírito de Deus. Então, todas as vezes que nós saímos do Espírito de Deus, todas as vezes que nós olhamos para a nossa condição humana, a gente sempre vai temer, a gente sempre vai imaginar, e ver a nossa condição humana e ver que nós não damos conta mesmo. Então, para salvar a sua vida, ele fugiu. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Ele entrou no deserto. Talvez quando nós saímos do propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente acaba entrando num deserto. E Elias estava caminhando ali por aquele deserto e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Então aqui, a gente pode ver que são características mesmo de um desgaste, de um medo onde causou dentro de Elias uma condição de desgaste mesmo, de cansaço, de medo, de insegurança, de pensar que a vida dele poderia estar em risco. Hoje em dia as pessoas elas estão assim, elas estão temendo pelas suas vidas, elas não sabem, se elas saírem de casa, se elas vão ser contaminadas pelo vírus, ou dentro de casa elas vão ser contaminadas pelo vírus. Tantas coisas têm trazido, cercado essas pessoas de medo, mas nessa manhã eu quero que você sente na mesa do Senhor, porque Ele tem pão e água para você. Ele quer te alimentar, ainda que exista um convite muito forte para que você venha acuar, para que você venha sair da posição que Deus te colocou. Eu quero dizer para você, volte para o lugar que Deus te convocou. O seu lugar é lugar de profeta. O seu lugar é lugar de desafiar tudo aquilo que Deus te levantou no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus te convocou para desafiar tudo aquilo que se levanta contra a sua casa, contra a sua família, contra a igreja do Senhor. Eu tô falando aqui, gente, não como a mais das corajosas, não. Eu estou falando aqui no poder do Espírito, porque se eu fosse olhar a minha condição, eu estaria ali deitadinha na minha cama, mas eu estou aqui, na condição daquela que Deus me convocou, e você está aí nessa condição, porque se você levantou, é porque Deus te convocou, é porque Deus te comissionou. E Elias fez essa oração pedindo para morrer, que ele já estava cansado, de viver essa situação, de viver esse medo. E ali, de repente, ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Ele foi descansar. Ele foi descansar no deserto.
E de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo tocou a vida de Elias e disse: levanta-te, come e bebe. Pão quente e água. Pão quente e água. No deserto, tudo que nós precisamos é da água do Espírito que nos refresca, que nos traga refrigério. Tudo que nós precisamos no momento é que nós, quando nós estamos num momento ali de fraqueza, o que nós precisamos é ser alimentados. Você precisa, mulher, nessa manhã, você precisa, servo do Deus vivo, você que está entrando agora. Não esqueça, Deus tem nessa manhã para você pão e água. E ele tornou a deitar e o anjo voltou e tocou nele e disse: levanta, levanta, coma, pois a sua viagem será muito longa. Às vezes nós estamos pensando que nós estamos parando, que o nosso tempo já está encerrando. E talvez Deus está encerrando um ciclo na nossa vida para que outro mais forte, mais poderoso aconteça em nome dele. Então é momento de nós comermos, é momento de nós bebermos, é momento de nós alimentarmos, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Agora nós precisamos comer de um pão que nos sustente, o pão da vida. Por quê? Porque nós vamos passar, a igreja vai passar por tempos que ela ainda não viveu. E nós precisamos estar alimentados. E nós precisamos estar de pé para que a gente venha entender e discernir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E depois que ele comeu e bebeu, fortalecido daquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites. Eu não sei até onde Deus vai te levar e até onde Deus vai me levar com essa comida. Mas eu sei que todas as vezes que nós pararmos, que nós cansarmos, Ele vai nos tocar e Ele vai preparar pão e água para nós. Ele vai preparar pão e água para nós. E depois disso, Elias ainda entrou dentro da caverna. E nessa noite eu deitada ali pensando sobre a caverna, eu pensava: Deus, mas caverna? E ele disse para mim assim: caverna é um lugar onde tem entrada, mas ela não tem saída. Cuidado aonde você tem entrado. Cuidado com as escolhas que você tem feito. Cuidado com os lugares que você tem entrado, porque talvez esses lugares vão ter entrada, mas a saída vai ser bem difícil. Escolha estar no lugar que Deus está. Escolha estar aonde Deus está. Na caverna é um lugar de escuridão. Na caverna é um lugar aonde não tem saída. Ela só tem uma entrada. Então Deus me falou muito sobre isso. E aí, no versículo 13 de 19 diz assim: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz veio sobre ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Gente, a misericórdia de Deus é muito grande. Nessa manhã, ao momento que nós estamos acordadas, a misericórdia dele se renova. E nós estamos aqui provando, deleitando da misericórdia renovada de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. A misericórdia de Deus está renovada nessa manhã, assim como esse sol que está nascendo. A misericórdia de Deus está nascendo e nós estamos provando dela, nós estamos vivendo dela. E quando Elias chegou na caverna, ele estava lá naquela caverna, Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não estava do lado de fora da caverna, Deus estava lá dentro da caverna com ele, porque Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, eu estou aqui com você também. Porque se ele estivesse do lado de fora, ele ia falar: ô Elias, o que você está fazendo aí? Mas ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar.
E aí, né, ele respondeu para Deus, né, lamentou, murmurou, e olha o que Deus, gente, é muito maravilhoso. E olha o que Deus disse no versículo 15, o Senhor disse, volte por o caminho de onde você veio, ou seja, Elias, a saída é para fora. Aqui dentro não tem saída. Aqui dentro não tem saída. A saída é para o lugar de onde você entrou. Você entrou, né? Volte por esse caminho. Volta. Volta de novo. Volta pela entrada. Vai ter caminhos que nós vamos ter que fazer de novo. Vai ter caminhos que nós vamos ter que fazer de novo, mas Ele vai estar conosco. Então, mulheres, nessa manhã, Deus nos dá pão e água. Deus te dá pão e água para a sua caminhada, porque Ele te diz a caminhada é longa. E ainda que você se encontre numa caverna aí do medo, da insegurança, né, da incapacidade, de se sentir incapaz, de se sentir pequena, de se sentir, né, desafiada por tantas situações, Deus te diz, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui com você, a saída é para fora. Saia, volte pelo caminho por onde você veio. É o meu caminho, eu sou o caminho. Volte, faça esse mesmo caminho. Volte para o seu lugar de profeta. Lugar de profeta não é na caverna. Ainda que você tentou encontrar descanso aqui, mas eu te dou descanso. Mulheres, às vezes nós pensamos, né? Quantas vezes eu pensava que a condição de profeta, né, precisava de ser ordenado para isso e precisava de, né, não, é só você liberar palavras do céu. Deus já te ungiu para isso, Deus já te designou para isso, para que você libere palavras do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus entes queridos, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores, sobre o novo tempo que nós estamos vivendo. A sua boca. Nessa manhã, deixe o Espírito de Deus pegar brasas vivas do altar e tocar nos seus lábios. Que Ele toque nos seus lábios agora, que Ele purifique os seus lábios, para que você libere palavras de vida. Peça agora, Espírito Santo, toque agora, com brasas vivas do altar na minha boca. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser boca de Deus, eu quero apontar para onde a nuvem está caminhando. Eu quero mostrar para todos aqueles que estão à minha volta, né, para onde a nuvem está caminhando. Mostrar para aqueles que estão perdidos, a nuvem é para lá, a nuvem é para lá, a glória está indo para lá. Nós precisamos ir para lá. Elias foi corajoso, Elias foi reconhecido como foi um dos maiores profetas. Mas ele viveu a sua condição humana. E Deus deixou aqui na palavra dele para que a gente entenda que nós vamos passar por essas condições sim, mas vai ter pão e vai ter água para mim e para você em meio ao deserto. Ainda que a gente queira enfiar numa caverna, Ele vai nos tirar de lá, Ele vai falar assim, volte. Não tem saída aí para dentro não, a saída é para fora. Ele vai nos mostrar isso. E agora eu quero ler Lucas capítulo 10, que nós vamos falar do vinho e do azeite. Lucas capítulo 10, né? O vinho e o azeite. E eu falei, Deus, mas por que o Senhor me deu duas... Gente, é tão sobrenatural. É tão sobrenatural que eu não tenho nem o que dizer assim, ó. Ele traz a palavra e ele traz os versículos, é muito sobrenatural. E ele diz para mim, você vai falar do azeite e do vinho do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 28, e disse Jesus, você respondeu corretamente, e faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A resposta de Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou a um lugar, o viu.
Passou para o outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele, teve compaixão dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, e eu falei: Deus, mas o que tem a ver o pão e a água, o vinho e o azeite do bom samaritano? E aqui a gente vê que o bom samaritano, ele deu o vinho e o azeite. E lá no pão e água, Elias recebeu o pão e a água. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar pão e água, mas vinho e azeite é você que vai dar para as pessoas. Vinho e azeite está sendo produzido na sua vida, porque o vinho e azeite passa pelos mesmos processos, a prensa, a esmagadura. Só que nada em Deus é em vão. Tudo que nós passamos, todas as dificuldades, todas as prensas, todos os desafios que nós passamos, a Bíblia fala que está produzindo em nós um peso de glória. Nós estamos passando por tribulações, nós estamos passando por dificuldades, mas isso está produzindo na minha vida e na sua vida um peso de glória, um azeite sobrenatural, um vinho sobrenatural. Um vinho que cura, um azeite que cura. Então o pão e o vinho é para você comer, mulher. O pão e o vinho é para você alimentar, homem. Mas o azeite e o vinho é para você dar. Deus produz em você para você derramar na vida das pessoas. É você que vai carregar essas botijas. É você que vai andar. Por quê? Porque o vinho e o azeite naquela época, ele era feito para sarar as feridas. Ele era feito como um remédio. E hoje, da mesma forma, aquilo que nós estamos sendo transformados por Deus vai servir de cura na vida das outras pessoas, vai servir de transformação na vida de outras pessoas. Talvez você tá aí sendo trabalhada, precisando viver pela fé, crendo que Deus precisa abrir um mar diante de você hoje. Quantas pessoas hoje, segunda-feira, têm contas para pagar? Tem boletos para pagar, os seus comércios estão fechados, né? O seu trabalho não abriu, mas você está aí crendo e vai continuar derramando vinho e azeite na ferida daqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque você não vive da religião. Sabe por quê? Porque o religioso passou e o religioso passou do outro lado. A religião não acolhe, a religião não vê, a religião coloca condição para socorrer. Agora Jesus não. Jesus acolhe, Jesus vê que, filho, o que você tem? É esse pouco que você vai derramar na vida de outros. Ah, é uma moeda, é uma moeda que você vai doar, é o seu tudo. Então, mulher, talvez você tá aí. Acordou nessa manhã, né? Não sabe o que vai ser, tá aí, né? Com as suas poucas forças, tentando comer o pão e a água que o Pai tá colocando para você nessa manhã, mas Ele diz para você: você tem vinho e azeite para derramar na vida de outras pessoas. Você tem vinho e azeite para derramar na vida de outras pessoas. Você tem o remédio que cura a ferida daqueles que estão caídos, daqueles que estão machucados, daqueles que estão deitados. Você tem, nós somos a resposta através de Jesus, nós somos a cura para essa nação, a igreja é a resposta de todo o caos que nós estamos vivendo. Jesus nos dá pão e vinho, mas nós vamos dar o vinho e o azeite, é nós que carregamos ele, o vinho e o azeite servia como medicamento, como remédio, e ele carregava isso, né? O processo do vinho, o processo, né, do azeite é a esmagadura, né? É passar por prensa, é passar por situações, mas é isso que você carrega. Ao invés de você ficar aí olhando para sua ferida, não, você deixa com que Deus te cure e é instrumento de cura na vida de outras pessoas.
Jesus, né? O vinho e o azeite também simboliza, né? Jesus, o sangue de Jesus sendo derramado sobre a nossa alma também para nos limpar, para nos curar, para cicatrizar toda dor. O azeite, um vinho, é um cicatrizante de ferida. E é tão interessante que o vinho também, né? Ele simboliza a alegria. Quando o vinho acabou lá nas bodas de Caná, né? Jesus ele falou: não, a alegria não vai acabar nesse casamento. Eu vou transformar essa água em vinho. O vinho também simboliza a alegria. Nós temos a alegria de Jesus nas nossas vidas, em meio à circunstância. Então nós somos comissionadas a levar a alegria de Jesus para a vida das pessoas. O azeite também, né? É o fogo do Espírito, simboliza, né? O abastecimento do fogo do Espírito. E nós estamos, né? Cheias do azeite do Espírito, das nossas botijas cheias de azeite para poder levar para essas pessoas. Então eu quero dizer para você nessa manhã, o Pai te deu pão e água, mas o vinho e o azeite é você que vai dar para aqueles que estão caídos. Quem está caído perto de você? Talvez é o seu próprio filho, talvez é o seu esposo, talvez é a sua vizinha, talvez é a sua amiga, talvez é uma pessoa que você precisa reconciliar. E talvez, através do seu liberar perdão, do seu novo contato com essa pessoa vai receber vinho e azeite. Essa pessoa vai receber a cura. Talvez é um irmão da igreja que está afastado, que precisa que você leve para ele o vinho e o azeite. Leve vinho e azeite. Carregue a sua botija. Entenda que por mais que a sua condição esteja como estiver, o Senhor ele vai levar pão e água para você. Mas você precisa levar vinho e azeite para as pessoas. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que Deus, né, em meio a um tempo onde nós estamos vivendo de tanta coisa diferente, mas é um tempo onde o Senhor tem derramado uma porção sobrenatural dos céus para aqueles que têm fome e sede dele. Aqueles que têm fome e sede de Deus têm vivido um tempo sobrenatural com o Senhor. Aqueles que têm fome e sede de Deus, eles têm sido renovados de uma forma extraordinária. Aqueles que têm fome e sede de Deus, eles têm sido alimentados de uma forma sobrenatural. Por isso, você que está aí, você que é um profeta de Deus e você tá aí, né, caminhando pro deserto, entrando para sua caverna, Deus envia um anjo para te tocar e dizer para você: acorda, tem pão e água para você. Acorda, tem pão e água para você. Deixa ele te alimentar nessa manhã com pão e água. Mas olhe para dentro de você, olhe tudo que você passou, olhe o peso de glória que Deus derramou sobre a sua vida, olhe para a sua bagagem e veja que você tem vinho e azeite para derramar na ferida daqueles que estão caídos. Olhe nessa manhã, e nessa manhã o Senhor ele direcionou os pedidos de oração e ele pediu para que a gente orasse mais uma vez, para todos aqueles que estão contaminados pelo vírus, para todos aqueles que estão precisando de uma vaga. Nós vamos orar, né, por todos aqueles que, né, estão lá aguardando uma vaga. Nós vamos orar por cura e por arrependimento da nossa nação. Nós vamos orar e nós vamos clamar, e o Senhor ele vai sarar a nossa nação. Nós vamos orar, né, pelas vacinas, né, para que o Espírito Santo de Deus ele continue, né, iluminando, derramando sabedoria sobre o homem, né, para que se cumpra, né, os propósitos de Deus. Nada vai impedir os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa nação. Nós vamos continuar orando pelos profissionais da saúde, para todos aqueles que estão de frente dessa batalha, que a gente sabe que não é só uma batalha, né, de estar ali, né, colocando as suas vidas, né, em risco, mas é uma batalha espiritual também, é um peso espiritual sobre a vida desses profissionais. Eles
eles veem pessoas, né, precisando desse respirador, entubar uma pessoa. São processos, né, que por mais que eles são profissionais da saúde, muitos, gente, compartilha comigo e fala como eles têm ficado abalados emocionalmente de ver a condição e a situação dessas pessoas. Nós vamos orar, né, pelas famílias enlutadas, por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Nós vamos orar pelo nosso comércio local. Nosso comércio local, ele precisa de um milagre. O Brasil inteiro precisa de um milagre, mas hoje o Senhor direcionou especificamente para o comércio da nossa cidade. Nós vamos orar, né, pelas nossas mamães especiais, para todas aquelas mamães que têm os filhos especiais e precisam, né, que as rapazes elas voltem a funcionar, né, que seus filhos voltem a ter os seus tratamentos, a ter os seus contatos, a ter, né, as suas reabilitações de volta, a socializar, a ter as suas rotinas ali. Essas crianças têm ficado nervosas. Quando eu fiz o estágio na APAI, a diretora comentando comigo que tem uma mãe que ela tem 2 filhas autistas aqui em Carmópolis. Pensa uma mãe com 2 filhas autistas, gente, aqui dentro de casa, né? Nós vamos clamar por essas mulheres. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai fazer o sobrenatural. Nós vamos orar, né, pelas mães que nesse momento estão na UTI neonatal. Quantas mães estão lá numa UTI neonatal agora, clamando pela vida do filho, clamando para que esse filho, ele cresça saudável, ele cresça sem sequela, ele ganhe o peso necessário para sair daquela UTI neonatal. Mulheres que talvez foram abandonadas pelos seus maridos, mulheres que estão lá e não tem ninguém para trocar com elas de turno, e elas ficam ali 24 horas por dia naquela UTI neonatal. Nós vamos orar por essas mulheres, nós vamos orar pelas mulheres que têm sofrido violência doméstica, abuso emocional, e por mulheres que passaram por abusos sexuais, que precisam de uma cura, que precisam de azeite e vinho nessa ferida, mulheres que têm dificuldades de relacionamentos, de confiança, de tantas coisas, problemas graves nos seus casamentos porque passaram por um abuso. Nós vamos orar por uma mulher que Deus levantou como uma mulher que tem sido uma valente, uma guerreira no Senhor, que é a nossa ministra Damares. Nós vamos orar por ela nessa manhã, especificamente para ela. Deus pediu para que a gente orasse, cobrisse ela de oração, intercedesse, para que ela continuasse a ser renovada, que ela receba o pão e a água que nós estamos recebendo aqui para a caminhada dela. Nós vamos orar também por todas as autoridades, os ministros, presidente, todos. Nós vamos orar pela igreja brasileira, para que haja um alinhamento de propósito, para que haja um alinhamento, né, de visão, uma visão do céu sobre a igreja brasileira, né, para que todos se preparem, porque 2022 é o ano, né, da nova presidência. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, então que a igreja brasileira esteja alinhada, que a igreja brasileira, ela se amadureça, ela amadureça nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse é um tempo em que nós estamos vivendo, onde a igreja precisa alcançar uma maturidade, nós precisamos deixar os mimimis religiosos e alcançar uma maturidade em Deus. Nós precisamos parar de seguir religião e nós precisamos seguir a palavra de Deus. Nós precisamos parar de buscar palavras prontas e mergulhar, ler a Bíblia. Nós vamos orar, né, para que o Senhor, a igreja entenda e obedeça o propósito e a vontade do reino de Deus. E nós vamos orar para a maturidade de todos os cristãos brasileiros. Vamos começar agora. E à medida que nós formos orando, você vai colocar aí o seu pedido de oração. Você vai colocar o pedido que Deus colocar no seu coração. Nós vamos estar orando. E o Senhor, Ele vai visitar. Ele vai visitar todos os setores dessa cidade. Ele vai visitar cada canto desse Brasil. Porque há uma igreja clamando.
Há uma igreja clamando, há uma igreja orando para que todos possam receber essa porção. Então vamos clamar. Coloque o seu pedido de oração aí, coloque o nome das pessoas que precisam ser libertas, que precisam ser consoladas, que precisam de um milagre, sabe? Coloque aí, Deus vai usar a sua vida agora, Deus vai usar a sua boca, assim como ele usou o profeta Elias para profetizar tantas coisas, ele vai usar a sua boca agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos diante de Ti, Jesus, ó Pai querido, mais uma vez as nossas vidas. E nessa manhã, Pai, nós clamamos, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, porque o Senhor é o general que vai à nossa frente. Ó Pai, o poderoso das batalhas, Deus. Ah, Jesus, nós nos rendemos a Ti porque nós sabemos que só do Senhor vem o nosso socorro. Só do Senhor vem o nosso refúgio, só do Senhor vem a nossa fortaleza, só do Senhor vem tudo que nós precisamos. A Pai nos faz entender que Cristo é suficiente nas nossas vidas. Nos faz entender que Cristo é suficiente nas nossas vidas. Que o Senhor é o pão vivo do céu. Que o Teu Espírito é a água viva, Pai, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos nutre, que mata a nossa sede. Pai querido, ainda que nós venhamos a estar hoje, Deus, nos sentindo numa caverna, Pai, nos sentindo, Deus, caminhando para o deserto, nos sentindo sozinhos, assim como, ó Pai, o profeta Elias estava. Ah, Pai, nessa manhã, Deus, nos faz voltar, Pai, nos faz voltar para o lugar de posicionamento, nos faz voltar para o lugar de posicionamento. Porque há um óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça agora. Há um óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça, Pai. Há um vinho sendo derramado sobre nós, para que nós venhamos a ser curados, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos saradas. E nessa manhã nós nos apropriamos dessa cura, Pai, e desse posicionamento, Deus. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que estão contaminados pelo vírus, aqueles que sabem ou que não sabem, Deus. Visita agora cada casa, cada família, Senhor. Visita agora cada leito de hospital, cada hospital agora. Jesus, visita agora ali, Pai, o nosso hospital, o hospital da nossa cidade, da nossa Carmópolis. A Clínica Abraço, Deus, todos os setores, ó Pai, da saúde, Deus, os postos, as UPAs, Pai, os CTIs, as UTIs, Pai, vai, Deus, agora. Vai, Senhor, soprando fôlego de vida nesses pulmões. O Teu fôlego de vida, Pai, tira toda contaminação, toda fase inflamatória. Deus, cura agora, Senhor, cura agora, Pai. Esses idosos, essas mulheres, esses jovens, essas crianças. Pai querido, essas pessoas, Deus, que estão, Pai, precisando, Deus, de uma vaga, Pai. Que as vagas que forem liberadas, eles possam estar saindo com vidas. Eles possam liberar os leitos com vida, Pai. Com vida. Para que eles possam entrar e ser tratados e sair com vida. Nós cancelamos agora o espírito de morte. Espírito de morte em massa. Ah, você que veio para ceifar vidas que Deus ainda não autorizou. Nós te repreendemos agora. Nós damos uma ordem agora para que o espírito de vida, para que os anjos do Senhor levante homens e mulheres corajosos, ousados, para estar clamando na porta dos hospitais. Nós declaramos que há poder no nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que essa palavra que está sendo liberada agora, com os joelhos que se dobram, com as mãos que se levantam, com as lágrimas que se derramam. Ó Pai, um aroma suave, Deus, um aroma suave, um fogo do Espírito a queimar toda enfermidade e toda maldição. Ó Pai querido, a lavar o nosso país, a lavar o nosso Brasil, a limpar, Senhor, toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai, para que a igreja brasileira entenda
para que o nosso Brasil se arrependa de toda corrupção, Pai. Oh, Pai querido, arranca agora, Pai, esse espírito maligno, Deus. Oh, Pai querido, que quer, Deus, só o seu interesse próprio, só o benefício próprio. Ocupar de oposições, Pai, de posições, Deus, por benefícios próprios, por ego, por vaidade. Deus, não. Deus, que esse tempo chegue à falência agora, e que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, apaixonados por Ti, que teme a Tua palavra, que teme, que carrega, Pai, as marcas de Cristo, que zele pelo povo, que ame o povo, que ame essa nação. Levante Daniéis, Pai, levante Isaías, levante Jeremias, levante Oséias, levante, Pai, levante Elias, levante, Pai, Marias, levante, Senhor, Paulos, levante, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Nos ajuda a alcançar, Deus. Nos ajuda, Pai, por onde nós andarmos, ó Deus, que gere constrangimento e arrependimento para aqueles que estão no pecado, que estão, Pai, numa condição, Deus, de egoísmo, Pai. Sare a nossa nação, Pai, gere arrependimento, choro, lágrima, Pai, que o Brasil se volte para Ti, Deus. O Senhor, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que escreveu a nossa história, aquele que pode mudar a nossa sorte, aquele que está curando a nossa nação, Deus. Pai, nesse momento, Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, todos os profissionais da saúde, aqueles que estão na batalha de frente, Deus, aqueles que estão lá, Jesus, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas. Oh, Jesus, todos os médicos e cientistas que estão ali lutando, trabalhando em prol da vacina. Oh, Jesus, traz uma sabedoria do alto, que todos, Pai, todos possam receber essa vacina, que todos tenham alcance, Deus. Oh, Pai querido, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, preserva a saúde emocional, preserva a saúde física, preserva, Pai. Faça deles a cada dia ousados e valentes e fortalecidos no Senhor. Todos aqueles, Pai, que estão, Deus, trabalhando de frente ao Covid, todos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor todas as famílias enlutadas, Deus. Todos aqueles que perderam seus entes queridos. Todos aqueles que perderam seus entes queridos nos últimos dias, nos últimos tempos e não têm conseguido viver o luto. Eles têm sido rondados pelo medo porque talvez tem outros parentes internados, ó Pai, na mesma condição, Deus. Pai querido, consola. Espírito Santo, vem consolar, vem consolar, vem consolador. Vem tirar a angústia. Vem, Senhor, suprir a falta. Vem curar esses corações, ó Deus. Vem tirar toda a revolta. Vem tirar toda a revolta, Pai. Traz a compreensão. Que eles consigam ressignificar esse tempo. Que eles consigam vencer o luto, Pai. Crendo e confiando. Senhor, por isso consola cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ser com eles, Deus, nesse momento. Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as mães que têm seus filhos especiais. Pai querido, as mães, Deus, que receberam diagnósticos, Pai. Mães que têm um diagnóstico. Mães, Pai, que estão nesse momento com câncer, Deus, mas precisam cuidar dos seus filhos. Mulheres que têm, Pai, doenças autoimunes agora. Ser curada, mulher. Seja curada. O Espírito de Deus te visita agora. O Espírito de Deus te visita agora. Ele toca na sua vida. Ele toca na sua imunidade. Ele restaura a sua saúde. Ele restaura a sua fé. Ele restaura as suas forças. Pai querido, todas essas mamães, Pai. Oh, Jesus, que estão com os seus filhos agitados agora, Deus, porque eles precisam, Pai, de uma disciplina. Oh, Pai querido, traz de volta esses tratamentos. Pai querido, ajuda essas mães, Pai.
Traz o descanso a essas mães. Traz o refrigério a essas mães. Traz, Pai querido, a sabedoria, a calma, o amparo. Envia outras mulheres a ajudar essas mães nessa caminhada, Jesus. Pai querido, visita esses filhos. Visita agora, Pai, todas as mães que estão na UTI neonatal, que estão ali com os seus bebês, Pai, precisando de um milagre. Renova essas mulheres agora. Renova essas mulheres agora, Pai. Essas mulheres, ó Pai, que estão ali, Jesus, que foram abandonadas pelos seus maridos, Pai. Oh, Jesus. Mamães que têm bebês com microcefalia, Pai. Estão ali, Deus, vendo seus filhos convulsionar. Jesus, tem misericórdia dessas mulheres. Tem misericórdia dessas mães, Pai. Mulheres que precisam de tratamentos para os seus filhos estão numa fila agora, Pai, esperando uma vaga. Quantas vagas estão paralisadas agora de cirurgias que são necessárias, Deus, mas elas estão paradas por causa do Covid. Senhor, libera essa cirurgia agora. Deus, faça, Pai. Faça o impossível, Deus, mas traz o socorro, Jesus. Porque só o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Senhor, eu oro, Deus, agora por todas as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, abuso emocional, abuso sexual. Mulheres que não veem saída. Mulheres que estão presas nos seus passados, ó Pai, de dor, Deus, de insegurança, Pai. Mulheres que não conseguem se relacionar, Deus. Ó Pai, sê a cura, Deus. Sê a cura, Pai. Jesus, derrama agora vinho e azeite nessa ferida, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, dê coragem a essa mulher para sair desse relacionamento abusivo, dessa violência, Pai. Ó Jesus, em nome de Jesus, livra essa mulher dessa morte, Pai. Essa morte, Deus, que talvez não é uma morte de uma vez, mas é uma morte diária. Ela se entrega todo dia, Senhor. Ela apanha, Pai, ela vai como uma ovelha muda ao matadouro. Deus, tem misericórdia dessas mulheres, Pai. Tem misericórdia desses filhos, desse lar, Pai. Restaura, Senhor, essas pessoas, Deus. Restaura esses casamentos que estão se perdendo na pandemia. Restaura, Deus. Seja o pão e o vinho. Nos faça ser vinho e azeite, Pai. Nos faça ser vinho e azeite na vida dessas pessoas. Oh, Pai. Nós oramos, Deus, pela ministra Damares. Pai querido, nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida dessa mulher, ó Deus, mais e mais da porção do Teu Espírito. Obrigado por levantar essa mulher, Deus. Obrigado por ela não desistir. Obrigado pelo sim dela. Obrigado por ter enxergado ela, Pai, e colocado ela nessa posição de luta, Pai. Continua sustentando a Tua filha. Continua fazendo dela ousada e corajosa no Senhor. Continua, Pai, fazendo dela como uma valente no Senhor. Nós abençoamos a vida dela. Nós abençoamos a vida do nosso presidente. Nós abençoamos a vida dos ministros, dos deputados, dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, ó Pai querido, dos vereadores. Nós liberamos palavras de bênção. Nós liberamos, ó Pai, um alinhamento do Senhor, que caia por terra todo egoísmo, toda divisão, toda desordem política, todo caos político, Pai. Que eles entendam por que eles estão lá. Pai querido, que essa batalha cesse, Deus, e o Teu povo venha receber a porção que eles precisam, Pai. Oh, Jesus, eu oro, Deus, pela igreja brasileira, para que haja alinhamento de propósito, para a igreja, Pai, a maturidade da igreja, Pai, para a maturidade da igreja, amadureça, Pai. Nós estamos passando por uma prensa, por um processo onde nós precisamos estar amadurecidos, alinhados com o Senhor. Por isso, Pai, alinha, Deus. Ó Pai querido, sustenta os Teus pastores, Pai. Aqueles pastores, Deus, que têm suas famílias, Pai. Aqueles pastores, ó Deus, que pagam aluguéis da igreja, Senhor. Não deixe nada faltar para os Teus filhos, Pai.
Aqueles pais de família, Senhor, que nesse momento estão desempregados, ó Pai. Eles precisam de um emprego, de uma porta aberta, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha, Jesus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Ó Deus, para que o Senhor mate a fome, que o Senhor nos envie para matar a fome dessas pessoas. Pai, ó Deus, nós oramos pelo comércio da nossa cidade. Nós oramos por todas as empresas e todos os comerciantes. Pai querido, sustenta os teus filhos, Pai. Abençoa o comércio da nossa cidade, Deus. Vem suprir, Jesus. Pai querido, vem, Senhor, de uma forma especial sobre a vida deles. Ó Pai, um comércio, Pai, tão generoso, Deus, que abençoa tantas causas, Senhor. Tantas pessoas dependem, Pai, do emprego, do trabalho, do comércio. Nós abençoamos, Pai, que seja uma semana extraordinária, Deus. Nós colocamos diante do Senhor porque nós cremos, Pai. E nós nos rendemos a Ti, Deus. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Deus. Visita cada lar agora, cada família. Nós entramos nessa live, Deus, como às vezes um gatinho. Mas nós vamos sair como leão, como leoas, Pai. Porque o Senhor nos dá essa autoridade e nós não abrimos mão dela. Para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Bem, gente. Glória a Deus. A live vai acabar. Glorifico a Deus pela vida de cada uma de vocês que se levantou nesse exército. Glorifico mesmo de todo o meu coração que você receba essa porção nessa manhã. Não esqueça, na sua mesa tem pão e água, mas você vai levar o vinho e o azeite para as pessoas. Deus abençoe a sua vida, que seja a semana mais extraordinária da sua vida, que você viva para a glória de Deus. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma semana. Convide mais pessoas, convoque mais pessoas, porque eu tenho certeza que nós vamos continuar vivendo o sobrenatural de Deus até que Ele venha. Em nome de Jesus. Um beijo a todas. Vou salvar aqui de novo. E se você quiser compartilhar com alguém essa live, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.